Olá, nesse vídeo eu vou estar demonstrando como realizar lançamentos de locações de equipamentos e como isso pode facilitar o seu dia a dia. Bom, quando abrir o sistema, é só clicar aqui em locações, renovações e devoluções. Como eu vou fazer uma nova locação, vou clicar aqui em novo. Ele trouxe aqui um cadastro que eu simulei de cliente, mas aqui eu posso colocar parte do nome e pressionar Enter. Quando eu faço essa pesquisa, ele vai trazer quais nomes ele encontrou com o nome que eu pesquisei. Eu vou selecionar aqui o cliente e vou confirmar que eu quero fazer a locação para este nome. Agora eu vou colocar nova locação e vou fazer a locação de uma betoneira. Aqui ele traz o total de equipamentos, que possui e o total disponível para locação. Eu vou fazer a locação apenas de um dia. Então vou manter a data de início e término idêntica. Ele pede para confirmar se é igual, eu vou colocar sim. Aqui eu vou informar a forma de pagamento, vai ser no Pix. Então aqui uma diária, e aí ele trouxe aqui o valor da locação de uma diária, que é da tabela de locações. Se eu clicar aqui, ele vai trazer quais são os lançamentos, que eu fiz aqui de simulação das locações, no caso de uma diária, 7 dias, 30 dias, pode ter 15 dias, de acordo com a condição que você vai fazer as locações. Então ele já fica uma tabela de preços aqui. Nada impede de eu estar lançando também, de repente, se eu fizer uma negociação, de lançar um valor diferente, mas senão ele sempre vai trazer o valor que está na tabela. O valor do frete, eu vou colocar simbólico aqui, e aí o controle do equipamento, o controle de patrimônio, eu vou colocar aqui como se fosse esse número. Se tiver alguma observação, é só colocar que vai constar no contrato nos documentos que eu vou apresentar. Aqui no local de entrega, ele traz o que está no cadastro do cliente. Mas se, por exemplo, o cliente tem vários canteiros de obra, é só informar aqui qual seria o local que vai ser realizada a entrega. Eu vou manter o mesmo aqui. Mesma coisa com o local de cobrança, referência e contato do local de obra. Pressionando Enter, ele já vai vir aqui para salvar a locação. Eu vou confirmar e já está feita a locação. Aqui já vai ter os relatórios, eu vou ter um comprovante de entrega, aqui vai ter o logotipo de vocês e aqui então vai ter os dados da empresa, os dados do cadastro do cliente que eu simulei, data de início, término do patrimônio, o valor de locação, indenização no caso de perda, roubo e dano, a forma de pagamento, local de entrega e cobrança. Bom, também vai gerar um contrato de locação. Aqui o contrato de locação eu simulei aqui um exemplo, mas vai ser de acordo com o modelo de vocês. Se não tiver, tem um modelo padrão do sistema, que não seria esse, mas aí pode ser utilizado também esse modelo padrão. Bom, no contrato também vai constar qual é o equipamento, número de patrimônio, data de início e término, a quantidade de equipamento, o valor de indenização e o que foi negociado aqui na locação e o total do valor da locação. Se tiver mais páginas, ele vai estar gerando as demais páginas. Tem também aqui o comprovante de devolução. No caso não tem nada aqui, mas caso tenha realizado a devolução, vai apresentar também aqui quais são os equipamentos que foram devolvidos. Se o cliente permite solicitar algum comprovante, tem como gerar esse comprovante após a devolução. Aqui tem também o comprovante de renovação. O pessoal utiliza bastante essa informação porque ele tem um histórico desde quando ficou locado, se está pago, se foi renovado e quando devolveu. Depois eu vou voltar nesse relatório novamente para demonstrar. Tem também aqui o estoque de equipamentos. Então, se está locado, tanto tem disponível o total de equipamentos que está lançado, de aquisição desses equipamentos. Quando tem alguma manutenção, aí vai constar a quantidade de equipamentos em manutenção e vai diminuir do saldo disponível. Tem também uma relação de equipamentos não devolvidos. Pedidos de contratos que foram contratados e faturados. Ele traz também aqui um histórico, com a data de locação, renovação, data de início e término,
quando foi devolvido e se foi pago, qual a data de quitação. E aqui tem também o orçamento. Como não foi um orçamento, ele trouxe em branco. Bom, nesse caso ele fez o pagamento de Pix, então eu já vou lançar aqui o recebimento, ele já traz aqui para mim selecionar. A data vai ser a de hoje, aqui poderia ter desconto, multa, juros, valor parcial, mas eu vou constar aqui o recebimento do Pix na data de hoje. Então vou selecionar aqui o Pix e vou finalizar. Feito isso, ele já está passando aqui para a condição de recebido e gerou um recibo. Então aqui tem o recibo com os dados do cliente, quais são os equipamentos que foram recebidos. Se tivesse algum desconto, multa, juros, também estaria aparecendo aqui. Bom, aqui nessa tela de lançamentos vai aparecer sempre todas as locações. É possível também gerar aqui os relatórios ou consultar os relatórios, como eu mostrei anteriormente. Ele vai ficar sempre disponível para visualizar. E ele tem também aqui um resumo de locações. Se eu quero fazer o do mês, né? Então eu vou informar a data inicial e final, pode ser do semestre, do ano. Aí você vai pedir aqui o período e ele vai gerar para você o resumo. Então todas as locações de cada cliente, um total geral depois. E tem também aqui uma coleta de devolução. Então, se vai fazer uma coleta, é só gerar esse comprovante que a pessoa que for lá vai saber qual é o local da entrega, quais são os equipamentos que vai ser feita a coleta. Depois que chegar a fazer a inspeção, é só fazer a devolução. Se tiver que mandar para manutenção, é só mandar para manutenção, para lançar no sistema, né, e fazer o controle. Uma outra informação que é muito utilizado é essa relação de equipamentos aqui. Quando eu clicar nesse ícone, ele vai aparecer todos os equipamentos que vencem, né, até a presente data. Então aqui, por exemplo, está aparecendo essa simulação que eu fiz de um dia. No dia seguinte ou no mesmo dia, se você clicar no finalzinho do expediente ou durante o dia, né, é só clicar aqui. Ele vai aparecer qual é o cliente e o telefone de contato e qual é a obra. Então aqui você também consegue identificar qual é o recebimento, se tem algum valor a receber, no caso já foi recebido. E aí se o cliente falar, olha, eu vou fazer a renovação, é só clicar aqui em renovação e fazer a renovação de mais um dia. Confirma, já está constando renovação. Se fosse fazer a devolução, é só clicar aqui também na devolução, seleciona qual é o equipamento e finaliza a devolução. Então aqui ele já consta no recebimento esta renovação ainda para receber. Bom, eu vou sair aqui, ele já atualizou o status, então não aparece mais aqui para entrar em contato. Se tivesse mais equipamentos nessa mesma condição, ia continuar com os nomes aqui, era só clicar e fazer o contato. Bom, naquela condição de comprovante de renovação e devolução, ele já está aparecendo aqui a locação, a data de início e término e que está constando como pago. Aqui está o valor de R$100 porque teve o valor do frete. Na renovação, como não tem frete, só ficou o valor realmente da locação. E aí vai ficar o histórico até a data de devolução. Também tem aqui um movimento de caixa, então o que teve de recebimento do Pix, do exemplo, já aparece também aqui. E agora eu vou fazer o lançamento de um orçamento. Então vou clicar aqui em um novo lançamento, agora eu vou selecionar este outro nome aqui, vou confirmar que é este que eu vou fazer o orçamento e vou fazer o lançamento de uma nova locação. Como é orçamento, eu vou habilitar aqui o orçamento e vou lançar, por exemplo, aqui o andaime. Eu vou colocar aqui 30 dias, então vai ser a forma de pagamento boleto. Aí eu vou colocar aqui simbólico, né, 20 andaimes com o prazo de 30 dias. Também trouxe aqui o valor da locação, no caso de R$200. Aí eu vou confirmar, vou salvar. Agora eu vou fazer
mais um equipamento nesse orçamento. Eu vou selecionar qual seria, né? No caso aqui eu selecionei e vou clicar para agrupar o equipamento. Vou fazer uma nova alocação, vai confirmar se é nesse número 4, né, do orçamento que eu estou simulando, sim. E aí agora eu vou lançar também aqui a betoneira. Aí no caso aqui, ó, vai ser de 30 dias. Então eu vou colocar uma betoneira, 30 dias, valor 220. Não vou colocar frete, vou colocar aqui o número de controle de patrimônio e já vou fazer a simulação. Nesse caso do orçamento, talvez nem precise, né, colocar o número do patrimônio, só quando eu for realmente fazer a alocação. Mas enfim, aqui eu já lancei, né, o orçamento. Eu vou clicar aqui para gerar esse orçamento. Então ele traz aqui os dados da empresa, os dados do cliente, a data de início e término, aí aparece específico de cada um dos equipamentos, né? A data de término, eu mantive 30 dias aqui cada um. E aí ele traz aqui o valor da locação, né? Que estaria sendo dos andames e também da betoneira. A forma de pagamento aqui é boleto, qual o local de cobrança, local de entrega, a validade da proposta e também aqui ele tem o e-mail e o telefone de contato. Não gera comprovante de entrega, não tem contrato, porque é só um orçamento. E aqui no caso, nos equipamentos, ele também não gera nenhuma movimentação, porque só seria lançado se tivesse alocação. Então ele mantém aqui o saldo disponível para alocação. Bom, aqui ele traz sempre o que está alocado. Se eu quero saber tudo que tem de orçamento, é só clicar aqui em orçamento e confirmar. Aí ele vai trazer quais são os orçamentos. Aqui também consegue estar imprimindo, né? Novamente, eu rever aqui a questão do orçamento. Vamos dizer que o cliente ele vai fazer a locação. Eu vou clicar então aqui para alterar. Vou selecionar quais são os equipamentos que ele vai fazer. Então, se não fosse todos, eu ia selecionar qual estaria sendo feita a locação. Nesse caso aqui, eu vou clicar para alterar, vou desabilitar o orçamento e vou salvar. Então, ele já mudou para o status de locado, a mesma coisa o outro. Vou estar alterando e ele passa como locado. Já nesse momento, não tem mais aqui o orçamento, e sim a locação de acordo com o orçamento, que era lá o prazo de 30 dias, né, que tinha sido simulado. Então, aqui já tem os comprovantes de entrega, o contrato e as informações, né, no caso que eu apresentei anteriormente. Então, aqui tem o histórico de cada equipamento também. E a relação de estoque, ele já consta aqui 20 andames e 2 betoneiras, e atualizou o saldo disponível para locação. Então aqui já não tem mais nenhum orçamento. Se eu quero saber só desse cliente, vai aparecer só desse cliente. Se eu tirar aqui a opção, vai trazer todas as locações, se está renovado ou não. Bom, nesse caso aqui do orçamento, né, que passou a ser uma locação, como é boleto, eu vou vir aqui na fatura. Vou selecionar o nome, eu vou vir na fatura. E aqui eu vou colocar na fatura quais são os equipamentos que eu vou gerar o boleto. Então eu vou colocar o vencimento, vou colocar aleatório aqui, um vencimento qualquer. Aqui então é boleto. E aí aqui poderia ser alguma observação, né, que fosse constar nessa fatura. Se não tiver nada, é só deixar em branco. Eu vou emitir essa fatura. Aí aqui ele vai gerar a fatura. Eu posso selecionar qual a conta de banco ou chave Pix também, caso queira que apresente, né, nessa fatura. Aí eu estou gerando, então, o número da fatura, data de emissão, vencimento, dados emitente, destinatário, quais são os equipamentos que compõem essa fatura, data de início e término, né, de cada um e os valores. Ele traz também aqui o local da obra,
número de contrato, data de início e término, forma de pagamento, e aí aqui também tem, se o caso a pessoa queira de repente fazer transferência ou fazer o Pix, também fica disponível essa informação. As informações legais, né, com relação à questão do ISSQN, e aí ele tem aqui como está tirando o canhotinho, né, dessa fatura de locação. A pessoa tem aqui a identificação do recebimento e a assinatura. Bom, tem aqui também a parte de lançamento de equipamentos. Então, se eu clicar aqui no novo lançamento, andaime de 1,5 metro. A unidade é peça e o valor de custo. Eu vou colocar simbólico aqui. Agora eu vou dar a entrada no estoque. Então, eu vou colocar aqui, digamos que tenha 180, né, andaimes. Aqui pode estar colocando o nome do fornecedor também. Se não tiver, é só fazer o cadastro. Confirmou aqui, ele vai salvar o número da nota. E também não é obrigatório, estou só colocando, mas não precisaria colocar. Aí eu vou salvar. Aí aqui ele atualiza já as informações desse andaime, né? Não tem nada para alocar e está disponível. Se eu colocar aqui para confirmar, vai aparecer todos, né, o valor de custo que eu lancei na simulação. Ele tem aqui um movimento de Cardex, que é a parte de cada equipamento que foi feito de locação, se teve exclusão, enfim, um movimento, né? Tem também aqui o relatório de compras, como eu lancei o nome do fornecedor e o nome da nota estaria aparecendo aqui, valor. Tem um relatório só de estoque, né, com o total de cada um e o valor, né, geral. Aqui tem o contas a receber, então aparece aqui aquela informação do boleto. E também tem o valor, né, do Pix, que é da renovação. Aqui consta o que já foi recebido e tem um movimento, né, a conta de banco, que é o recebimento do Pix. Quando eu configuro, ele já traz aqui no sistema qual banco que recebeu, né, aquela chave Pix. Tem um extrato bancário, um extrato que você pode gerar para conciliar com o extrato bancário. Tem um resumo de todas as contas, né? Se tiver mais contas aqui, ele vai trazendo um saldo que tem de cada uma delas. Pode ser feita uma transferência entre contas, aqui já faz o lançamento de entrada e saída automático. E aqui também você pode lançar, por exemplo, as despesas, né? Tarifa, por exemplo, de banco. Vou colocar um valor simbólico aqui de R$20. Então ele já atualiza aqui o saldo e gera aqui também um extrato para você fazer a conciliação, né, do seu extrato bancário. Mas no sistema, tudo que você fizer de recebimento já vem automático, o pagamento também já vai fazendo aqui, vai atualizando aqui no sistema. No caso de contas a pagar, eu vou lançar aqui como se fosse, por exemplo, um telefone. Aí você coloca o nome da sua operadora, né? Colocando o telefone aqui só de simbólico. Então não tem cadastro, vai cadastrar. Vou salvar. E aí eu vou dar continuidade aqui. Eu vou colocar também aqui, isso é opcional, mas eu vou colocar para depois demonstrar um outro relatório. Custo fixo. Então todo mês você vai ter que fazer esse pagamento, né? O boleto, a nota fiscal de serviços. Eu vou colocar aqui um número como se fosse a competência mês 8 de 2024. Vamos dizer que paga R$55, né? Desse telefone. Eu vou lançar até o mês de janeiro. Então 6 parcelas, vencimento todo dia 5. Aqui eu vou clicar para alterar o lançamento e vou colocar fluxo de caixa. Então ele faz o lançamento até janeiro automático. Então aqui já está lançado, é bem rápido e prático. Se eu quero saber aqui tudo que você for lançar de telefone, funcionário, aluguel, escritório, sistema, o que tiver para lançar no seu controle, você vai estar lançando. Aí você quer saber tudo que vem do dia tal, que você tem que pagar, né? A compra de equipamentos, financiamentos, se tiver o que você lançar aqui, você informando qual o período, ele vai trazer para você. Aí aqui para fazer o pagamento é só clicar aqui para finalizar.
Vou colocar aqui o banco, a data do que está recebendo, seleciona o que é, pode selecionar todos também aqui, ele marca todos e já foi feito a baixa aqui. Então ele consta como baixado. Se eu clicar aqui em todos, ele vai trazer, no caso aqui de telefone, o que foi pago, ele está com saldo aqui 0, o que tem ainda a pagar está com um valor aqui para pagamento. Tem como gerar um relatório de contas a pagar, aí aparece o que foi pago. Tem aqui o fluxo de caixa, que vai apresentar o saldo disponível, o que tem aqui, no caso aqui, para receber do que foi renovado, né? O nome do cliente, a data de vencimento dessa renovação para receber. Aquela simulação que eu lancei lá, ó, com um prazo de boleto, né, do dia 22 que foi gerada a fatura, já está aparecendo. E os lançamentos de telefone. Então ele atualiza o saldo aqui, né, de fluxo de caixa para apresentar para você aqui, até o período que você desejar. Tem também aqui uma DRE. Então se eu colocar o período que eu quero aqui, e se eu colocar aqui para gerar, ele vai trazer tudo que tem de locações, o que tem de lançamento de custos, né, que eu coloquei custo fixo, variável. Se tiver retirada de lucro também tem como estar lançando. E aqui ele traz um detalhado. Então aqui quais são os clientes, né, o que foi feito de locação, aqui no caso locação e renovação, né, que a gente fez, o lançamento do telefone do mês de agosto, e aí ele traz aqui um detalhamento. Então tem essa informação aqui também que o pessoal acaba utilizando. Ele vai te dar um resultado aqui, né, da locação com as suas despesas, seja ela fixa ou variável, e qual é o resultado desse mês, independente se você pagou ou se você recebeu. Por isso que é uma DRI, uma demonstração de resultado. Bom, é isso, e qualquer dúvida é só dar um alô.